Olá, pessoal! Estamos dando início a mais um episódio do G1 Cast, o podcast do G1. Meu nome é Júlia e, assim como os outros apresentadores do G1 Cast, sou estudante de Medicina da Universidade Federal do Ceará e membro do G1, Grupo de Educação e Estudos Oncológicos. E eu sou Gabriel Fontinelli, também integrante do G1 e estudante de Medicina da Universidade Federal do Ceará. E hoje nós contamos com a participação da doutora Andréia Silva para uma conversa sobre cuidados paliativos e suas particularidades. Antes de iniciarmos, vamos apresentar a nossa convidada. Doutora Andréia Silva Gondim é formada em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, possui residência de Clínica Médica pelo Hospital Universitário Walter Cantídio e em Geriatria também pelo Hospital Universitário Walter Cantídio, especializada em cuidados paliativos pela Universidade de Fortaleza. É mestranda em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais pelo Centro Universitário Cristos e diretora da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Ceará. Obrigada, meninos, pelo convite. Agradeço muito por esse convite do G1 para nós conversarmos sobre esse assunto que é tão importante, sobre uma área de atuação que ainda é muito nova, que são os cuidados paliativos, mas que iniciou com o paciente oncológico. Então, é muito importante que esse assunto seja mais divulgado e mais disseminado para que o cuidado desse paciente seja cada vez melhor. Temos como primeira pergunta um conceito básico que, apesar de fazer parte do conhecimento geral, ainda gera dúvidas. O que são os cuidados paliativos e qual a sua importância? Os cuidados paliativos, eles iniciaram, na verdade, com o tratamento do paciente oncológico. Então, ele já é muito conhecido nessa relação com o paciente oncológico. Mas a definição de cuidado paliativo, ela é bem mais abrangente do que isso. Ela envolve cuidados de saúde prestados a uma pessoa que tem uma doença grave, progressiva e que ameaça a continuidade da sua vida. No caso da progressão de uma doença, de um câncer, os cuidados paliativos, eles conseguem atuar fornecendo alívio de dor e de outros sintomas, tanto causados pela doença, como causados pelo tratamento também. O cuidado paliativo também consegue ajudar no paciente, oferecendo um sistema de apoio para o paciente e também para a sua família, porque a gente fala sobre o binômio paciente-família, que são muito importantes no cuidado desse paciente, e também no aconselhamento e do suporte ao luto após o falecimento do paciente. Então, o cuidado paliativo, ele inicia desde o diagnóstico da doença, no caso, a gente está falando sobre as doenças oncológicas, durante toda a evolução da doença, o cuidado paliativo, ele caminha junto com os outros cuidados, com os tratamentos curativos, e não termina com o falecimento do paciente. Ele persiste após a morte do paciente, dando suporte ao luto dos seus familiares. E é por esse motivo que esses cuidados são tão importantes na hora de lidar com esses pacientes oncológicos, sendo fundamental em todas essas etapas da doença. Muito interessante, doutora. E a gente gostaria de pedir também que a senhora explicasse como esses cuidados são realizados na prática. São levados em conta questões clínicas e médicas somente? Os cuidados paliativos, eles são bastante abrangentes. Não é possível que a gente associe o cuidado paliativo apenas ao cuidado médico. É necessário que os cuidados paliativos acomodem todas as necessidades de tratamento do paciente, porque o objetivo do cuidado paliativo é promover qualidade de vida, e como nós já falamos, ao paciente e também aos seus familiares. Então, com o cuidado paliativo, nós vamos trabalhar prevenção e alívio de sofrimento, identificação precoce de situações possíveis de serem tratadas, avaliação cuidadosa e minuciosa do tratamento da dor e também de outros sintomas físicos, mas não apenas sintomas físicos, também sociais, psicológicos e espirituais. E quando nós falamos de áreas de atuações médicas, os cuidados espirituais aparecem pela primeira vez nessa área de atuação, que é o cuidado paliativo. Interessante. E, doutor, outra temática bastante importante que está em foco é a importância da multidisciplinaridade na abordagem de saúde. Diante desse contexto, apenas a área médica está envolvida nos cuidados paliativos?
Como você já falou, a multidisciplinaridade ela é importante para as diversas especialidades médicas, sobretudo no cuidado paliativo. Então, não é apenas a área médica que está envolvida nesse cuidado, porque existem necessidades de tratamento muito abrangentes para esse paciente com cuidado paliativo, com indicação de cuidado paliativo. E para que todas essas necessidades de tratamento sejam atendidas, é importante uma equipe multidisciplinar que trabalhe em conjunto com o médico oncologista, no caso do paciente oncológico, junto também ao médico paliativista, porque esses dois médicos têm áreas de conhecimento diferentes, e junto com outros especialistas de conhecimentos diferentes fazendo parte da equipe de cuidados paliativos oncológicos. Nós podemos ter, dentro de uma equipe de cuidado paliativo, cuidando desse paciente, além dos médicos, o enfermeiro, o psicólogo, o nutricionista, o assistente social, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, odontólogo, entre outros. A gente também pode falar em cuidado espiritual, assistente espiritual, lembrando que o cuidado paliativo vai abranger os sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Por isso que é tão importante essa integração de uma equipe multidisciplinar, que vai para além do conceito do multidisciplinar. A gente vai para o conceito da interdisciplinaridade, do interdisciplinar, em que todos esses especialistas eles estão trabalhando juntos e em conjunto no sentido do mesmo planejamento terapêutico para o mesmo paciente. Sim, muito interessante. Então, em vista de toda essa importância que os cuidados paliativos têm, né, que a senhora tem falado, como é que alguém que precisa desses cuidados pode conseguir esse serviço? Os serviços de cuidados paliativos hoje, eles estão se tornando cada vez mais presentes nos sistemas de saúde privado e público, e também no atendimento domiciliar. O cuidado paliativo, ele pode ser direcionado ao paciente, no paciente que está sendo atendido no ambulatório, no paciente que está na internação hospitalar, no paciente que está no atendimento domiciliar também. Hoje, a maioria dos nossos hospitais de sistema público já contam com serviços de cuidados paliativos. A maioria dos serviços de cuidados paliativos que nós temos, alguns estão presentes no sistema privado também, eles atendem em formato de interconsulta. A equipe responsável pelo paciente identifica a indicação de cuidados paliativos, identifica a necessidade de um acompanhamento de uma equipe de cuidado paliativo, então solicita o parecer, solicita a interconsulta. E a equipe de cuidados paliativos inicia o acompanhamento conjunto com a equipe que já cuida desse paciente. Em geral, a equipe de cuidado paliativo trabalha com as conferências familiares, acolhendo essa família, acolhendo esse paciente, compartilhando o planejamento terapêutico e, sobretudo, acolhendo o sofrimento e cuidando do sofrimento desse paciente em todas essas dimensões de cuidado. Intrigante, doutora. E essa situação do paciente em cuidados paliativos pode acabar afetando não só o paciente, né, mas também aqueles que estão ao seu redor. A atenção à família do paciente também é importante. E como conseguir esse serviço? A atenção à família do paciente é muito importante. À medida que o paciente entra na necessidade de cuidado paliativo, o cuidado paliativo para o paciente, ele se estende obrigatoriamente, naturalmente, para a sua família. Porque um dos princípios dos cuidados paliativos é tratar esse binômio, paciente-família. Então, sempre que um paciente apresenta uma doença grave e ameaçadora da vida, a família dele também vai demandar apoio. Essa família vai precisar de orientações práticas sobre o processo que está ocorrendo com o paciente e também sobre como lidar melhor com essa situação. Então, essa família vai precisar de suporte, principalmente de assistência social, psicologia e também espiritual. E muitas vezes essa necessidade de apoio da família vai se estender até o período do luto, após o falecimento do paciente. E a abordagem de cuidado paliativo é nesse sentido, de orientar
e apoiar a família em tudo que ela precisa para passar por esse processo, tendo o seu sofrimento aliviado. Muito interessante, doutora. Como a nossa última pergunta, a gente queria saber da senhora, com toda a sua experiência, como um membro da família poderia ajudar alguém que está passando por isso? Esse é o principal objetivo do cuidado da família, né? A família como um todo deve ser cuidada nesse momento tão importante, tão delicado, que é o da indicação do cuidado paliativo, e com isso os familiares vão conseguir lidar melhor com a doença e com a morte. Os familiares vão conseguir se preparar para essa evolução da doença, para as complicações do paciente, gerando um sentimento de companheirismo e de cumplicidade importante entre os membros da família e dos membros da família com o paciente. E isso é o que vai permitir educar as pessoas dessa família a conviverem com a situação, para evitar os sofrimentos, evitar as discordâncias desnecessárias nesse momento de dor e de sofrimento. Afinal, esse momento ele deve ser de união e de compreensão, já que nós estamos falando de uma situação tão dolorosa e tão delicada para todos. Então, o acolhimento e o apoio da família vai no sentido de que essa família fique preparada para fazer parte também da equipe de cuidado paliativo e conseguir acolher e confortar a dor desse paciente que está passando por uma situação tão delicada, a mais delicada da vida dele, na verdade. Então é isso, doutora. Gostaríamos de agradecer pela sua brilhante participação e também a você que nos ouviu até aqui. Agradeço mais uma vez por ter sido convidada a participar desse episódio do podcast do G1, falando sobre um tema tão delicado, tão importante, ajudando a disseminar essas informações para os nossos colegas. Antes de finalizar, nós gostaríamos de ressaltar a importância dos cuidados paliativos na promoção da qualidade de vida do paciente, por meio da prevenção e do alívio do sofrimento, buscando amenizar essa situação tão delicada. Então, não deixe de conferir nosso próximo episódio, que também será realizado pela doutora Andreia, sobre dor oncológica, e não esqueça de nos seguir no Instagram, @geonliga, para mais informações sobre o podcast e outros temas relacionados à oncologia.